13 de maio é uma data muito emblemática, né? Para os católicos, o dia de Nossa Senhora de Fátima, e para todos os brasileiros, o dia da abolição da escravatura. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e oficialmente deu fim ao regime escravagista no Brasil. Oficialmente. Tem muita história sobre o fim da escravidão, a abolição da escravatura. E hoje a gente tem, hoje não, já há muitos anos aqui em Campinas, a principal rua do comércio, a mais movimentada, a 13 de maio, que exatamente faz referência a essa data. E nós vamos voltar um pouquinho no tempo para entender, né? Se é apenas uma data simbólica o nome dessa rua ou se tem a ver, se tem contexto da escravidão no centro de Campinas, bem próximo do Marco Zero, né? Onde fica ali a Praça Bento Quirino hoje. Está com a gente aqui no estúdio CBN o historiador Sidney Rocha. Professor Sidney, muito boa tarde, seja bem-vindo, obrigado por atender nosso convite aqui na CBN. Olá, boa tarde, obrigado pela oportunidade, agradeço pela oportunidade de estar aqui, de falar um pouco sobre a cultura e a cidade, a história de Campinas. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Sidney. O que se sabe, né, sobre o local onde hoje está a rua 13 de maio? Era frequentado por escravos? Teve algum tipo de punição, assim, uma espécie de pelourinho? O que a história traz aqui da cidade de Campinas sobre onde hoje está a rua que o nome representa a abolição? Bom, primeiro a gente precisa compreender que existe, essa questão da escravidão e do deixar para trás a escravidão mexe com paixões, mexe com a alma de todo mundo. Então daí surgem muitas histórias, algumas amparadas na verdade, outras nem tanto. Então é muito comum, por exemplo, ouvir as pessoas dizendo assim, olha, Campinas foi a última cidade do Brasil a abolir a escravidão. Isso não é verdade. Isso, de fato, você não encontra amparo em documentação nenhuma, em registro nenhum, não existe essa informação. O que existe, de fato, é que na semana que se seguiu ao 13 de maio, os jornais publicaram notas elogiando a princesa Isabel pela assinatura da Lei Áurea e promovendo festas aí na cidade em homenagem ao 13 de maio. O prefeito da cidade, a figura do prefeito, não era esse o cargo, mas a figura do prefeito, o José Paulino Nogueira, fez um discurso no Paço Municipal elogiando o 13 de maio também, que Campinas também se alegrou com isso. E aí, falando especificamente sobre a rua 13 de maio, ela é a antiga rua São José, que já era uma rua muito importante para Campinas naquela época. Basta dizer que por aquela rua desceram, por exemplo, Dom Pedro II, saindo da estação ferroviária, desceu por ali. Santos Dumont passou por aquela rua, saudado por uma multidão quando veio visitar Campinas. Muitas figuras importantes passaram por ali. A Viscondessa de Campinas morava de frente para a catedral, não exatamente na 13 de maio, mas ali na mesma praça, em frente à catedral. Foi ali que nasceu, por exemplo, o Colégio Carlos Gomes, que era ali na esquina da 13 de maio com a Glicério, onde tem uma grande loja hoje, antes de ir lá para a Avenida Anchieta. Então é uma rua que faz parte de demonstrar a importância da cidade. Veja que o tamanho da catedral que foi construída ali. A gente fica imaginando essa catedral na época que não havia prédios ali em volta, né? Hoje ela já é grande e imponente. Imagina na época que só tinha sítios e casas térreas em volta. Então essa sempre foi uma rua muito importante, sempre foi uma rua que ocupou um espaço importante no coração da cidade. E ela ganhou esse nome de Rua 13 de Maio em uma sessão da Câmara em 1888, mesmo ano da abolição da escravidão. A gente vê muita coisa no imaginário popular andando, por exemplo, no meu Instagram, que é o @Histórias de Campinas. Sempre a gente conta histórias da cidade, sempre tem pessoas participando e dando opiniões e tal. E não é incomum encontrar pessoas mandando mensagens lá dizendo assim, olha, a rua se chama 13 de maio porque muitos escravos passavam, muitos ex-escravizados passavam por ali, e aí então as pessoas com preconceito diziam, olha lá os 13 de maio. Não, isso também é lenda. Na verdade, a Câmara Municipal se reuniu e decidiu homenagear o 13 de maio, e para homenagear o 13 de maio resolveram dar o nome para essa rua tão importante para a cidade de Rua 13 de Maio.
Professor, boa tarde. E é muito comum até a gente ver esse nome, né, de rua em várias cidades, fazendo referência também à mesma data, né? Outras cidades têm também as ruas aí 13 de maio como centros, né, comerciais aí. E aqui em Campinas é um endereço que viu muitas transformações, que se transformou também recentemente, porque a gente viu o fechamento de grandes lojas famosas, né, da rua 13 de maio aí recentemente. Mas quando é que começou essa transição desse ponto da cidade para um endereço comercial? Na verdade, Campinas, quando Campinas começou a se desenvolver, tem uma coisa curiosa com relação aos nomes das ruas em Campinas, porque os nomes das ruas, eles vão acompanhando o desenvolvimento da cidade, vão acompanhando o humor da cidade, por dizer assim. Então, quando Campinas surgiu, tinha 3 ruas aqui, era a Rua de Cima, a Rua do Meio e a Rua de Baixo. Era Barão de Aguara, Lusitana, e a Barão de Aguara, Doutor Quirino e Lusitana. Só, os nomes das ruas serviam de referência, uma está em cima, outra está embaixo. Depois passaram a dar nomes mais com referência à natureza. Então tinha a Rua do Caracol, que é a Benjamin Constant, Rua das Flores, José Paulino, Rua Formosa, Rua Conceição. Depois vem os nomes de santos, né? Da São José, que era a 3 de maio, a Rua do Bom Jesus, que é a Campos Sales. E depois Campinas começa a ganhar um ar de importância política mais importante. Aí vem a Rua do Imperador, que depois virou Rua do Marechal Deodoro, né? Aí, como Campinas participou muito da República, vem Campos Sales, que é o presidente da República, vem Francisco Glicério, que é ministro na República. Então, esses nomes eles vão acompanhando o momento político, o momento de desenvolvimento da cidade que nós estamos vivendo. A Rua 13 de Maio, ela já tinha uma importância para o comércio antes de se chamar 13 de maio. Aquela região mais central de Campinas, ela começa a se desenvolver, se urbanizar bastante, a ganhar áreas de importância a partir da década de 1840, 1850, mais ou menos. É curioso até a gente olhar para a legislação da época, que a gente começa a ver assim, olha, a partir de agora, a lei número tal diz que é proibido soltar vacas pelo centro da cidade. Os donos dos porcos que estiverem andando soltos pela cidade serão responsabilizados, principalmente se ferirem alguém. As charretes agora têm limite de velocidade. Então começa calçamento na rua, isso tudo começa a partir de 1840, 1850 e por esses anos da segunda metade do século XIX é quando começa o centro de Campinas começa a ganhar um pouco mais de forma. Vem o Teatro Municipal, ali também na 13 de maio, né, atrás da Catedral, que depois foi demolido. E aí, então, a elite da cidade frequentava ali, porque tinha o Teatro Municipal. Artistas de renome internacional vieram até o Teatro Municipal de Campinas, Carlos Gomes passou por ali. Então, esse movimento na 13 de maio, a partir da época da urbanização da cidade na segunda metade do século XIX, já é bem visto isso. Eu tenho que liberar o professor Sidney, que ele tem um compromisso às 3 horas, mas eu vou fazer uma última pergunta rapidamente, professor, porque o papo tá tão legal. Além da 13 de maio, que é tão conhecida, a gente tem também no bairro Ponte Preta, seguindo para o centro da cidade, a Rua da Abolição, né? Essa é mais recente, ela já é uma homenagem também. O que a gente pode dizer? A Rua da Abolição também existe no mesmo contexto, para lembrar da abolição. Mas aquela região ali é uma região bem mais nova, é uma região bem mais recente. Depende com o que a gente compara. Comparando com a região do centro de Campinas, é uma região mais recente, porque a urbanização custou mais para chegar ali. Ali, por exemplo, quando abriram o Cemitério da Saudade em 1880, abriram o Cemitério da Saudade lá no fundo, naquela região, exatamente porque era o Fundão, era chamado de Cemitério do Fundão na época, porque era o bairro do Fundão, era o mais longe que conseguiram chegar da região central da cidade. Então precisava-se, no contexto da época, primeiro sepultavam as pessoas dentro das igrejas. Então a igreja do Carmo, por exemplo, tem dezenas e dezenas de pessoas sepultadas ali dentro. Mestre Tito, lá que fundou a igreja de São Benedito, recentemente eu vi um documento, uma tese de doutorado, dando conta de que ele está sepultado lá dentro da igreja de São Benedito. Então, era comum que as pessoas fossem sepultadas dentro das igrejas na época. Por questões sanitárias, foram depois construindo cemitérios cada vez mais afastados do centro. Então, o mais afastado que encontraram na época, em 1880, foi o Fundão. Então, assim, o contexto é o mesmo, mas em outro momento mesmo, bem mais para frente. Legal.
Quem tá no YouTube tá vendo na camisa do professor Sidney, @Histórias de Campinas. Vale a pena conferir esse perfil. O professor Sidney passa pelos diversos locais aqui da cidade de Campinas, contando histórias, tanto de ruas quanto de prédios. Então, eu quero agradecer muito por essa colaboração aqui com a gente hoje, nesse 13 de maio, professor Sidney Rocha, porque deu muito conhecimento também para os nossos ouvintes. E eu já fiz aí uma propaganda da sua página, porque vale a pena, viu? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Estou sempre à disposição para participar com vocês. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço. Sidney Rocha, historiador, agora 2h56. Estúdio CBN.